Então, vamos continuar, terceiro ano. Deixe-me encontrar aqui a página que nós paramos. Então, nós fizemos a 1, a 2, a 3. Agora, vamos lá. A quarta questão, ela trabalha também com os tipos de sujeito e aqui vem com o sujeito inexistente. Lembrando que sujeito inexistente é a mesma coisa que falar oração sem sujeito, ok? Então, aqui uma questão do Cefet e pede para que a gente assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Então, quais são as situações que nós vimos para identificar a oração sem sujeito? Primeira coisa, o sujeito, quando ele está explícito aí na frase, você já descarta essa classificação. Segundo, nós temos algumas situações básicas. Verbos, verbos que indicam fenômenos da natureza. Ok? Chover, anoitecer, amanhecer, nevar, então assim vai. Segunda situação, verbos haver ou fazer, indicando tempo já transcorrido, tempo já passado. É uma outra situação que também o verbo fica como impessoal, terceira pessoa do singular, justamente por não ter um sujeito. E a outra situação é o verbo haver no sentido de existir. Então, vamos ver que situação que aparece aqui. A primeira, esperanças haverá sempre. Já temos que desconfiar. Tem gente que chegaria e marcaria esperanças como sujeito. Esperanças não pode ser o sujeito. Observe, esperanças haverá sempre. Desconfie, porque se esperanças fosse o sujeito, o verbo acabaria concordando com esperanças. E, no entanto, nós temos um verbo aqui na terceira pessoa do singular. Haverá esperança sempre. Esperanças sempre. O que eu tenho aqui é o quê? O verbo haver no sentido de existir. Ou seja, ele permanece na terceira pessoa do singular, ele é impessoal, logo, uma das situações aí para que a oração seja sem sujeito, ok? Olha a letra B. Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. Então, ninguém é, no caso, o quê? O sujeito. Observe que o trovejou está no sentido o quê? Figurado, ok? Haveria desejado ele tudo isso? O sujeito está o quê? Aqui, olha, na ordem inversa. Ele haveria desejado tudo isso? Então, ele é o sujeito. Alguém havia aberto a porta, o sujeito é alguém. Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Aqui, o sujeito vai ser o quê? Papel picado. Lembrando que esse choveu não é um fenômeno da natureza, ele está com sentido figurado, ok? Então, essas situações aí em relação às orações sem sujeito. Então, nós marcamos o quê? A letra A, ok? Então, esperanças haverá sempre. Haver, no sentido de existir, é caso de oração sem sujeito, é verbo impessoal, ok? Seguindo, próxima questão. Vocês têm que assinalar a alternativa ou as alternativas em que o sujeito que aparece seja composto. Então, vamos lá. Muitos motoristas não conseguiram renovar a carteira de habilitação. É um caso de sujeito composto? Não. Tem gente que mistura. Pensa que porque o sujeito está no plural, ele é composto. Não é isso que a gente olha. Para o sujeito ser composto, ele tem que ter mais de um núcleo, ok? Letra B. Ana Maria se inscreveu no concurso cultural. Sujeito, Ana Maria. Ah, esse é um nome composto. Não, mas eu não olho. O nome aqui é apenas o quê? Ana Maria. Então, eu não vou considerar como um sujeito composto. Não tem dois núcleos, ok? Pedro e Marcos fazem hoje 10 anos. Sujeito, Pedro e Marcos. Agora sim, eu tenho o núcleo Pedro e eu tenho o núcleo Marcos.
Então, nós temos o quê? Sujeito composto. Primeiro caso, né, de sujeito composto, marca. É muito ruim marcar nisso aqui. Várias medidas foram tomadas pelo presidente. Sujeito, várias medidas. Núcleo, só medidas. Então, embora esteja, né, no plural, este termo, esse sujeito esteja no plural, o núcleo é só medidas, então o sujeito é simples. Os dois amigos foram ao cinema, mesma coisa. Os dois amigos é o sujeito, só que nós temos como núcleo apenas amigos. Então, também sujeito simples. Chegaram do passeio o professor e os alunos. Aí alguém pode tomar cuidado para não confundir, pensar que é terceira pessoa do plural, então vai ser indeterminado. Não, está na ordem inversa. O professor e os alunos. Significa o que isso aqui? Dois núcleos. Professor e alunos. Logo, o que nós temos aqui? Credo. Também um sujeito composto, ok? Então, as duas que nós tínhamos que marcar, letra C e letra F. Fechou? Entendido? Então, por isso, né, os casos, as situações de sujeito composto. E essa, que é a nossa última questão, vocês têm que assinalar a alternativa ou as alternativas, a oração ou as orações que apresentam um sujeito indeterminado. Temos duas situações para sujeito indeterminado. Ou é terceira pessoa do plural, desde que não venha, né, identificado aí, e aí na frase, e a outra situação, terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Vamos ver o que nós temos aqui. Pichar o muro lá de casa. Nós sabemos que alguém pichou, só não sabemos quem. Terceira pessoa do plural? Sim. Então, nós temos aqui um sujeito indeterminado. Faz muito calor em Fortaleza. Aqui, quando eu tenho terceira pessoa do singular, possibilidade para terceira pessoa do singular ser sujeito indeterminado, é só se nós tivermos o quê? Acompanhado da partícula do índice de indeterminação, se, não é o caso. Divulgaram a lista de aprovados no vestibular. Nós sabemos que alguém divulgou. Terceira pessoa do plural. Então, mais um caso de sujeito indeterminado. Nevou pouco em Paris no último inverno. O que eu tenho aqui? Nevar. Verbo que indica fenômeno da natureza. E a letra E, houve muita expectativa em torno da divulgação do nome do novo técnico. Então, o que nós temos aqui? Haver, no sentido de existir, né? Não pode ser considerado, então, um sujeito indeterminado. Então, as duas situações, ou é verbo na terceira pessoa do plural, sem o sujeito determinado na oração, e verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, mas o índice de indeterminação. Então, o que nós temos como resposta aí? Letra A e letra C, ok? Então, é isso, pessoal. Já fizemos várias atividades do livro, aqui mais algumas. Então, é continuar estudando. Qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.